Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otávio Loreto, passando para mais uma aula de prática de laboratório, de matemática hoje. E nós vamos dar sequência, na aula passada sobre trigonometria. Então vamos só dar uma relembradinha sobre a trigonometria no triângulo retângulo, que são nossas razões trigonométricas, e vamos para o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele é muito utilizado na geometria, principalmente na geometria analítica. Vamos lá? Vamos só relembrar então o nosso triângulo retângulo. Vamos lá, deixa eu focar aqui. Ok. Nosso triângulo retângulo, como já sabemos, é formado pelos catetos e pela hipotenusa. O nosso ângulo de 90 graus sempre vai estar de frente com a hipotenusa, ou seja, a hipotenusa vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, e nossos catetos adjacente e oposto dependem de que ângulo você está utilizando. Com relação ao ângulo alfa, esse cateto é oposto, e esse o adjacente. Se fosse com relação ao cateto ao ângulo beta, esse cateto era oposto e esse é o adjacente. Então temos que tomar cuidado com isso. Nossa tabelinha, vamos ver nossa tabelinha aqui só para reforçar isso aqui, arrancando aqui. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Repare que sempre através de um triângulo retângulo. Agora nós vamos lá no círculo trigonométrico, nós vamos ver isso lá, como é que funciona. Porque me perguntaram, mas professor, como que eu sei que esses valores sempre vão dar esses valores da tabelinha aqui? Se os lados do triângulo mudam. Então nós vamos lá mostrar lá no círculo trigonométrico, fica melhor para poder explicar isso aqui. Bora lá. Bom, então vamos ao nosso círculo trigonométrico, Aqui eu vou estar utilizando apenas os graus normal, de 0 a 360, mas é muito comum encontrarmos com π radianos, Então, aqui o 90 graus seria π sobre 2, 180 graus é 1π, Então, nós vamos encontrar essas medidas, em π radianos aí, na maioria dos casos. Por exemplo, 45 graus é π sobre 4, porque se 90 é π sobre 2, então a metade de π sobre 2 seria π sobre 4. 30 graus, π sobre 6, aí seriam os nossos valores utilizando π radianos. Como é uma aula de prática, então foi construído esse mecanismo aqui, que se nós estivéssemos juntos e construiríamos junto, foi utilizado uma base de madeira, uma tábua de madeira, aproximadamente aí uns 30 por 40, eu não medi o tamanho porque foi uma tábua que eu peguei ali, que foi reaproveitado. Esse mecanismo já havia sido fabricado antes, foi utilizado uma cartolina, um compasso e régua para construir as medidas e o círculo trigonométrico aqui, uma reguinha, um plástico transparente, um pedaço de barbante e um peso. Eu utilizei aqui uma argoela de metal, só para dar peso para que ele fique sempre na vertical, esse barbante aqui, esse cordão, ok? Agora vamos ver como que funciona isso, Primeiro vamos entender. Foi me perguntado, professor, por que eu sei lá no triângulo retângulo aquelas razões, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3, da tangente. Então, o que ocorre aqui? Repare que para cada local desse aqui nós temos um triângulo, e todos são triângulos retângulos, inclusive lá de fora, que é o da tangente. A tangente é porque ela passa tangenciando o círculo, ou seja, ela passa pelo lado de fora, a tangente não é do lado de dentro do círculo trigonométrico. Cada triângulo desse vai dar uma medida, tanto dos catetos quanto da hipotenusa, e são esses valores que são as nossas medidas lá que a gente precisa. Mas por que está sempre dentro daquelas razões? Considera-se que
o raio daqui até aqui meça 1, mas não é 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, é 1 que nós consideramos de uma unidade. Então, nós trabalhamos com a unidade 1. Então, quando eu pego a metade, vai dar 0,5, que é meio. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7, 0,71. Raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,86 ali, 87. Quando nós passamos para o lado do seno, essas medidas são as mesmas, só que só ao contrário. Na medida que uma é assim, a outra é assim. Uma está indo para a direita, né? E a outra está subindo. Lá na tabelinha a gente fala, né, 1, 2, 3 e o cosseno é 3, 2, 1, é o contrário. Então, na medida que um aumenta, o outro diminui. Se está aumentando o cosseno, diminui o seno. Se está diminuindo o cosseno aumenta o seno, ok? Agora vamos ver isso aqui na prática. Qual que seria a relação dos ângulos? Eu vou aproximar um pouco mais, eu acho que fica melhor. Eu acho que ficou bom. Vamos lá. Nosso círculo, ele vai de 0 a 360 graus. O tamanho desses arcos aqui vão ser relacionados conforme o ângulo que está fazendo aqui. Agora, como nós estamos procurando o seno e o cosseno, ao contrário, né? O cosseno e o seno aqui, vamos só pensar lá no plano cartesiano. O cosseno você olharia no eixo X, né? Na horizontal, e o seno no Y, que está na vertical. Vamos acompanhar aqui. Quando formos medir o cosseno de 0 graus, aqui vai dar 1. Por que 1? Repare aqui que daqui até aqui, ele teria que ser o tamanho total do raio. E o tamanho total do nosso raio vale 1. Lembra disso. Agora, na medida que o ângulo vai aumentando aqui para 15, 30, 45, aqui eu coloquei valores inteiros, né? Não coloquei e conhecidos, mas podem dar vários tipos de valores. Pode dar 16 graus, 14,5, depende do ângulo que você medir. Nesse caso, coloquei valores fáceis, né? Vamos pensar aqui, vamos direto para 30 graus, que é um dos ângulos notáveis. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Verifique aqui, raiz de 3 sobre 2. Se você for medir aqui com a escala de valendo 1, isso aqui daria aproximadamente 0,86, tá? 45 graus, olha, 45 graus, raiz de 2 sobre 2, que seria o nosso 0,7 mais ou menos lá, tá? E repare um detalhe, isso a medida do cosseno. Medida do cosseno para 60 graus, ó, lá na tabelinha, lembra que é meio? Tá aqui, ó, meio. Repare que na medida que nós vai formando um triângulo, e esse triângulo retângulo é esse lado aqui, que seria o nosso cateto oposto a esse ângulo, ao ângulo, aqui no caso, vai medir esse tamanho. Aqui mediria esse tamanho, que seria raiz de 3 sobre 2. Né? E a hipotenusa, nesse caso, sempre vai estar medindo 1. Né? Agora vamos lá para 90 graus. Olha o que acontece com o cosseno de 90 graus. A distância que estava daqui para cá chegou na origem. Aqui a origem seria a origem lá do gráfico, que seria 0, né? Então, cosseno de 90 graus dá 0. Por quê? Porque quando você pegou o ângulo e foi até em cima, ele ficou em cima do 0 aqui. Quando você tem um ângulo lá de 0 graus, ele vai medir isso aqui tudo, que no nosso caso vale 1. Então, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 é 0. Já o seno é o contrário. Agora, vamos reparar a mesma coisa olhando apenas a medida do seno. Fazer a mesma coisa. 30 graus. 30 graus, o seno de 30 graus aqui seria meio. Se eu
subir para 45, dá para ver aqui, daria raiz de 2 sobre 2. Agora repare que lá na tabelinha, raiz de 2 sobre 2 para cosseno e raiz de 2, tanto aqui para cosseno quanto para o seno, é sempre no 45 graus. Agora perceba, por quê? Não formou um quadrado? Veja aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Formou um quadrado. E qual que é a regra do quadrado? Que os lados são iguais, né? Então, se os lados são iguais, a medida tem que ser a mesma. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 até aqui também. Então, a nossa altura aqui também seria raiz de 2 sobre 2. E se eu pegar o triângulo ao contrário, também daria raiz de 2 sobre 2 de H. 60 graus dá meio no cosseno e vai dar raiz de 3 sobre 2 no seno. Quando eu chego no 90 graus, o seno de 90 graus, então, vai ser toda essa medida aqui, que vai ser 1. E o seno de 0 é 0. Então, seno de 0 é 0 e o seno de 90 é 1. O cosseno é o contrário. Cosseno de 0 é 1 e cosseno de 90 é 0. Lembra que 1 é o contrário do outro. Ah, professor, mas se eu tiver um ângulo, por exemplo, de 135 graus, vamos pegar esse de cá, ok? 135 graus seria dos nossos ângulos lá, né? Nós poderíamos trabalhar aqui tanto com ângulo complementar como suplementar. Essa distância aqui para cosseno vai ser a mesma distância que eu colocar para o ângulo que seria o complementar dele aqui, que seria o quê? Para completar 180 falta 45, então seria a mesma medida do 45. Se nós olharmos aqui, vou colocar uma régua, repare que está na mesma posição, vai formar um triângulo aqui, ó, do mesmo triângulo que está formando com 45. Agora, e 60 não está marcado aqui, mas se eu pegar aqui, 60 vai dar aproximadamente aqui assim, que seria a mesma medida, se você verificar aqui, a mesma medida que daria meio aqui, ok? Então, só temos que lembrar os quadrantes, né? Aqui seria positivo e aqui negativo na medida. Porém, como sabemos, toda medida tem que ser positiva. Então, em vez de eu calcular de 135, basta eu calcular o de 45. Se eu fosse calcular o de 180, bastaria calcular o do 0. Se fosse do 270, bastaria o do 90. Porque essas fatias, né, vamos pensar que fosse uma pizza, né? As fatias seriam todas do mesmo tamanho. Ok? Então é isso aí. Eu espero que tenha ajudado, né? Lembra sempre, faltou falar da tangente, né? A tangente, como nós dissemos, é diferente, né? No mesmo alinhamento aqui, tá a tangente de 45 graus dá 1, lá no na nossa tabelinha lá dá 1, né? Então, tá aqui. Se você pegar essa medida aqui, vai dar um quadrado, por isso que se aqui é 1 e aqui é 1, aqui também é 1, então a altura também vai ser 1. Agora, tangente de 30 graus é aproximadamente raiz de 3 sobre 3, né? Eu até marquei lá, raiz de 3 sobre 3. Ok? Agora, tangente de 60 graus, ela passaria para lá, nós não teríamos ela aqui, né? Mas a tangente de 60 graus marca para nós lá raiz de 3. E raiz de 3 é 1,73 aproximadamente, então ela é maior do que 1, então ela passa para cima aqui, não ficou mostrando ali, mas nós sabemos que ela seria cá em cima, né? E a tangente de 0, no caso, seria 0 mesmo, ok? Então é isso, um grande abraço a todos, até a próxima aula, e se gostou, deixa o joinha, e como sempre, né, fazer o nosso relatóriozinho e postar lá, ok? Então, até a próxima.